A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos e irmãs e todos os seguidores, os inscritos e os que estão fazendo parte desse projeto, confrontando os pecados. No canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes, no YouTube. E essa mensagem que eu trago para vocês, irmãos, é para motivar a vocês a usar o poder que vocês têm. Por essa razão que eu peço a vocês que compartilhem com outras pessoas, que vocês se inscrevam e comente para que outras pessoas possam fazer parte desse projeto. Porque o pecado está em nós. Quem tem que se livrar dele somos nós. Quem tem que eliminar os pecados da nossa vida somos nós. Não podemos ficar esperando que Deus faça isso, que Jesus faça aquilo. Ele só vai perdoar os nossos pecados a partir do momento que nós tomar nossa decisão de não pecar mais, de continuar uma vida no caminho do Senhor sem pecado. Remover os pecados das nossas vidas, se desprender das coisas do mundo, que é onde está o pecado, e viver uma vida em santidade. Por essa razão, meus amados irmãos, que hoje eu estou aqui com outra mensagem. E hoje eu quero trazer Jesus para vocês entenderem que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não há outro. Amém? É só com Ele que nós temos. Se você não estiver com Jesus, você está perdido. E hoje eu tenho em dois livros e as mensagens tem na Bíblia, em dois lugares. E eu vou falar para vocês. Mas antes disso, eu quero preparar vocês para uma coisa, irmão. Você tem poder. Nós temos autoridade. Nós temos domínio próprio. E nós temos a sabedoria de Deus quando nós pedimos para Ele, Ele vai dar. Já comentei isso em Tiago 1,5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. E Ele não vai negar. Mas a tua sabedoria tem que pedir em direção de algo que edifique a vida de outras pessoas e a tua. Porque senão não vai resolver nada. Deus não vai te entender. Se for para os teus próprios deleites, sabedoria para fazer o mal para os outros, sabedoria para viver para si próprio, não vai receber. Você só vai receber a sabedoria de Deus, a fé de Deus, que é dom de Deus, a fé, só vai receber a partir do momento que você direcionar ela para que as pessoas recebam também, não só você. Porque nós vivemos numa dimensão horizontal. É eu, você e o mundo, as pessoas, a humanidade. Nós somos individualmente membros uns dos outros que formamos o corpo de Cristo. Deus não faz acepção de pessoa. Ele pode castigar um santo, como pode castigar um ímpio, pode salvar um ímpio, como pode também santificar outra pessoa que estiver já no nível espiritual. Porque Ele pode, Ele tem poder, Ele sabe, Ele consegue, tudo foi criado por Ele. E a minha primeira mensagem, irmão, que eu quero trazer para vocês aqui, para vocês entenderem quem é Jesus. Está escrito no livro de João, no capítulo 1, no verso 1 em diante. Aqui está uma parte. E depois a outra parte, para confirmação disso aqui, estará em Apocalipse. Então vamos aqui, irmãos, para vocês entenderem que se você não tiver com Jesus, não fazem parte do reino de Deus. Se vocês estiverem negando Jesus,
renunciando Jesus, olha o que está escrito em Mateus 10:32. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. É promessa dele, é aviso, é orientação. Como é que você está com ele? Você está falando de Jesus para outras pessoas? Ou você está negando Jesus, não está nem aí para Jesus, na hora que uma pessoa precisa? Uma pessoa chega até você precisando de ajuda, você não fala de Jesus para ele. Você nega ele. E aí é um perigo, irmão. Aí é um perigo. Então vamos ver aqui. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é verbo? Palavra. E é essa que nos orienta, que nos ensina e que nos condena também. Que está escrito lá em João 12:47. Depois eu vou ler isso aqui para vocês verem. Se vocês renunciar, rejeitar a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, isso aqui, irmão, que você tem que entender. Que você não é nada sem Jesus. Você jamais chegará no céu sem ele. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a vida era a luz dos homens. Nada foi feito sem ele, nada. Você está pisando na terra, é Jesus. Você está comendo um alimento, é Jesus. Você está vestindo uma roupa, é Jesus. Você está dormindo, é Jesus. Você está trabalhando, graças a Jesus. Você está vivo, ele é o autor da vida, o príncipe da paz. Então, meus amados irmãos, se você nega Jesus, é o que ele falou ali, Mateus 10:32. E agora vamos aqui no João 12:47, para você ver. Aquele que rejeita a palavra que é Jesus, eu vou ler desde o 44. Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 46. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Libertação das coisas do mundo, da carne, dos desejos da carne, do modismo, entende? Das ganâncias, da correria para lá e para cá, atrás de coisas boas, coisas perecíveis. Entenderam? E aqui no 47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele vive. É Jesus, eu estou colocando Jesus diante de vocês, eu estou oferecendo Jesus para vocês. Vocês aceitam ele se vocês querem. Vocês querem continuar no mundo, continue. Ele não vai obrigar você a mudar. Ele não obriga. Ele não veio aqui para obrigar ninguém. Entenderam? Mas as consequências vêm. No 48, quem me rejeitar a mim,
e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Se você não aceita Jesus, que é a palavra de Deus, e a palavra que te ensina, que te orienta, que te salva, que te liberta, te protege, você rejeita ela, ela vai te mostrar, vai te condenar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Me tem dito. E aí, meus amados irmãos, você ainda está em cima do muro? Você ainda rejeita Jesus? Se cala na hora de falar de Jesus para uma pessoa? Você se envergonha dele? Você é crente? No quê? Você vai na igreja fazer o quê? Aliás, você vai no templo, porque igreja somos nós. E você sabe por que nós vamos na igreja? Que nós vamos nos templos? Que nós somos igreja. E se você for olhar no dicionário do Almeida, igreja é grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, ajudar uns aos outros e ensinar uns aos outros. Esse é igreja. Entenderam? Se você crê em Jesus e é verdadeiro crente que crê em Jesus, você pode ser justificado por isso, como servo do Senhor. Porque servo é uma coisa, discípulo é outra. Discípulo é o que anda com Jesus, aprendendo com ele. E servo é o que serve. Entenderam? Discípulo quer dizer aluno. Não foi assim com os apóstolos? Eles eram discípulos de Jesus até Jesus subir. Depois que ele subiu, antes de ele subir, qual é a ordem que Jesus deu para os apóstolos? Primeiro fica em Israel, até que desça do céu o poder. Veio no dia de Pentecostes. A outra ordem que ele deu também, Mateus 28, 18 a 20. Já comentei isso e vou comentar de novo. É ordem de Jesus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Então, você vê que quando Jesus fez isso com os apóstolos, enquanto eles eram discípulos, estavam aprendendo com Jesus. Entenderam? Depois, antes de Jesus subir, ele fez aquela reunião lá na Monte das Oliveiras, antes de ele ir para o Getsêmen, foi as últimas instruções que ele deu para ele. E aqueles 40 dias que ele ficou aqui, depois que ele ressuscitou, foi o tempo que ele ficou confirmando tudo. Então, meu irmão, ser crente é uma coisa, agora ser discípulo de Jesus é outra. Você é servo, você pode chegar até discípulo. Entenderam? Porque está escrito que o servo não pode ser mais do que seu senhor. E nem o discípulo maior que o seu mestre. Mas o mestre pode, o discípulo pode ser igual ao mestre e o servo igual ao seu senhor. Tá vendo? Edificação, crescimento.
Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje é trazer Jesus para vocês. A decisão é de cada um. Lembre-se, ontem eu falei, hoje vou repetir de novo para que dessa tecla possa sair uma música. Entenderam? Como diz aquele velho ditado, um adágio popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu vou pregando, vou falando para você. Uma hora pode ser que entre no teu coração e você seja um homem transformado. Mude de vida. Entenderam? É isso, é o meu objetivo de estar aqui toda noite. É isso aí. Uma coisa que eu quero falar para vocês, irmãos. Bíblia não é religião. Bíblia é uma biblioteca, aonde está todas as condenações que vai vir para as pessoas que não querem nada com Deus e a salvação para aqueles que querem. Como se salvar? E o que está vindo na nossa vida, o que veio, o que está vindo, o que já está na nossa vida, passando e o que vai passar, e o que vai chegar ainda. Cada dia pior, as pragas, né, que está para chegar, as 7 trombetas, os 7 selos, entenderam? Tudo isso está para chegar ainda, não veio. Anúncio, profecia, assim, estão se cumprindo. E aí daquele que tiver. Lembra-se quando a estrela, porque a quinta trombeta que vai tocar, quinta trombeta, que vai descer uma estrela do céu e ela vai, a chave do abismo e vai abrir o abismo e vai sair fumaça. E do meio daquela fumaça vai sair gafanhoto, com dente de leão, cara de homem, cabelo de mulher, corpo de cavalo, rabo de escorpião, para atormentar o ser humano, os maus, os perversos. E vai ser cada perroada daquele cavalo, não é para matar, é só para atormentar. Entenderam? E quando aquele cavalo, aquele gafanhoto referroar o homem, ele vai pedir para morrer e a morte vai fugir dele. Porque o tormento vai ser tão grande. Aí eu pergunto, você quer passar por isso? Você quer estar aqui ainda quando esse tormento chegar? Quando o rio Eufrates secar, o que vai acontecer? Os anjos que você solta, o que vai acontecer com o povo? Vai vir 200.000 homens, soldados pelo mundo inteiro para atormentar o ser humano e matar uma terça parte dos homens. Você quer estar aí, empurrando com a barriga, para esperar chegar essa hora? Ou você vai se converter agora e vai mudar a tua vida e vai começar a andar com Jesus, se morrer para o mundo e viver para Cristo? Tudo isso não é questionamento. Jesus não está obrigando ninguém a mudar. Viva do jeito que quiser. Faça o que vocês quiserem. Agora. Porque depois, quando chegar o dia, meu irmão, conforme a tua situação que você tiver, que você chegar lá, você vai ser julgado. Nós vamos ser julgados. Entenderam, meus amados? Então, isso é o que a Bíblia veio para estar escrito para isso. O Novo Testamento ele veio mostrar todas as situações, as consequências da vida, os que estiverem com Jesus, o que vai acontecer com eles, os que se arrependerem dos seus pecados, o que vai acontecer com eles, aqueles que rejeitar Jesus, o que vai acontecer com eles. É aviso, é orientação, é ensinamento. Vocês estão entendendo, meus amados, por que a Bíblia diz? Ela veio para isso. Não é para condenar, é para orientar e ensinar.
Vai se condenar quem praticar o mal. É isso que as pessoas não estão entendendo. Bíblia não é religião. Quem segue a Bíblia tem ministério daqui, ministério dali, tem cada ministério que dá até dor na alma da gente ouvir. Tem um nome bonito lá na placa, lá na frente, lá um nome bonito. Chama divina, né? O corpo vivo de Cristo. Tem umas igrejas que surgiu por aqui, agora na Marechal Floriano, na Vila Aura, Boqueirão. Abriu a licença de chama divina, fui lá ver, visitar ela lá. Da tristeza, porque não tem chama nenhuma. Se você está firme com Jesus, você está vivendo no Espírito Santo, o Espírito Santo habitando em você. Se você tem o Espírito Santo, você não erra, você não falha, você não perece. Porque além de você estar revestido com o poder do Espírito Santo, você vai estar com os anjos cuidando de você, te orientando. Lembre-se que em Apocalipse, quem revelou para João o Apocalipse não foi Jesus, foi um anjo. Vocês vão ver depois. Porque quando esse anjo veio, se apresentou para João, uma pessoa que era Jesus, ele se prostrou nos pés dele lá. O que o anjo falou? Não faça tal. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. E Deus deu ordem aos anjos para se sujeitar a nós. E a gente está vivendo uma vida nojenta, sabe, inútil, miserável, porque não sabe, não conhece isso. Entenderam? Isso é muito triste, irmãos, muito triste. Por isso é que a Bíblia está escrita e as pessoas não estudam. Jesus falou, examine as escrituras, examinai as escrituras para que ninguém vos engane, vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação. É só ensinamento, é orientação, precavendo você para não cair na tentação do mundo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas você tem poder sobre ele. E a maior arma que nós temos contra o diabo é a nossa vida em santidade e santificação, porque nós brilhamos a luz de Jesus, nós refletimos a luz de Jesus, e o diabo não consegue ver a luz porque ele é trevas. Porque o diabo acusa aquele que se você não adianta estar na igreja, dando uma de santo e fazendo coisa errada lá fora. Eu já vi coisas, irmãos, já tem histórias por aí também, de pastor jogando sujo lá fora, lá dentro queria dar uma de santo, e foi expulsar um demônio, o demônio envergonhou ele. Aquela história que está na Bíblia. Paulo falou, os demônios falaram assim, Paulo nós sabemos quem ele é, fulano de tal também sabemos quem é, mas você nós nem sabemos quem é. Avançaram os caras lá, só que não tinha nada, estavam sujos, não tinha nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Os demônios tiraram a roupa, deixaram nus, surraram eles, soltaram correndo do mundo. E ele pode fazer com vocês, irmão. Dá uma de crente aí, ó. E não viva a vida de Jesus para você ver. Entenderam? É uma presa fácil para ele. Aqui no livro de Apocalipse, meus amados irmãos, capítulo 1, verso 1, o título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto.
Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aviso, irmão, orientação. Vão na igreja, vão nos templos fazer o quê como igreja de Cristo? A maioria de crentes anda atrás desse charlatão para revelação, vir revelação, esperando que o charlatão fala para ele, ó, Deus vai te dar uma chave do carro, Deus vai te dar uma chave da casa, Deus vai te dar um dinheiro na tua conta. Mentirosos, entende? Falsos, enganadores. Porque as promessas de Jesus estão só para aqueles que estão firmes com ele. Ontem eu falei, hoje eu repeti de novo, tocar na mesma tecla. Mateus 6, 3, 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele está dando para quem? Para quem está buscando a salvação. Que Deus não vai dar promessa, não vai revelar, não vai cumprir com a promessa dele para quem quer viver dos seus próprios deleites. Prostituição, bebedice, mordomias, hipocrisia. Ele não vai dar. Ele só vai dar para aqueles que são dele. Que está escrito em Mateus e João 6:44. Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E mais lá na frente está que todo aquele que meu Pai que vir a mim, jamais lançarei fora e ressuscitarei no último dia. Promessa dele, mas para quem? Para quem está no mundo? Para o pecado? Não. É para aqueles que estão com ele, vivendo uma vida em santidade. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos estão cheios de amor. Livro da harpa, o hino 422. E o hino da harpa 570. Que aviso, irmãos, que aviso, que orientação, que ensinamento. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É hoje, não é amanhã. Muda a tua vida hoje, para que amanhã você não caia na tentação do mundo. Fica com você essa mensagem, e amanhã estarei com outro, ensinando vocês, lembrando vocês, se tem poder, se tem autoridade sobre os pecados, sobre tudo mal, você tem domínio próprio, vocês podem dominar o mal a hora que vocês quiserem e viver uma vida com Jesus, em santificação. Que você vai escolher? Continuar no modismo do mundo? Lembre-se, de novo, ontem eu falei,
moda do mundo, quem é o estilista dessas modas que tem por aí hoje, de homens, mulheres, jovens, é o diabo, Satanás. E todo mundo se veste aí lá, até rebolando a bundinha lá na rua, lá, sabe? Achando que tá tudo bonitinho. E o diabo fazendo festa lá. Foi ele que inventou mesmo e o cara aprovou. Os crentes estão aprovando as obras de Satanás. Misericórdia. Que Deus abençoe vocês e tenha misericórdia. Muda hoje, porque amanhã pode ser tarde. Jesus está bem pertinho de você. O que eu falei ontem com vocês? O que está escrito? Romanos 10, 8. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e amanhã estarei de novo. Não esqueça. Compartilhe. Comenta. Indica. Faça parte desse projeto confrontando os pecados. Para que com o dia do julgamento nem chegue lá. Jesus vai falar assim, ó, vai por aqui. Ou você vai subir antes do julgamento. Vendo? Que maravilhoso vai ser. Lembra-se, João 14, 1 a 4. Ele está preparando o lugar. João 14, 6. Afirma nessa palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém nem é o Pai, senão por mim. Deus abençoe a todos. E fica na paz do teu Jesus. Porque Jesus é o príncipe da paz.